Fala pessoal, tudo bem? Essa semana eu recebi uma dúvida sobre fechamento de espaço. Na verdade não foi uma dúvida específica, foi um caso clínico. E eu recebi a documentação completa e a documentação mostrava um caso de classe 1 cheio de diastema. Então a pergunta é, o que fazer nesses casos, né? E eu tenho o Viver de Orto, né, que é meu curso de ortodontia online, e a gente tem um módulo inteirinho de fechamento de espaço, onde eu explico como a gente fecha o espaço inteiro. Mas eu não estava mostrando isso dentro de um caso clínico. Então eu não mostrei um caso clínico passo a passo fazendo isso. Então eu resolvi gravar essa aula agora para mostrar isso com mais riqueza de detalhes nessa mecânica durante o tratamento, na boca, né? Então lá eu mostro os conceitos de força, de torque, de tudo que a gente precisa saber. E agora eu vou mostrar todos aqueles conceitos na prática, mostrando num caso clínico, tá bom? Então eu vou mudar a tela aqui e a gente vai começar com esse caso aqui, ó. Então, veja só, é um caso que eu tenho muito diastema, tá? Opa, será que eu mudei aqui? Deixa eu só deixar ele maior aqui. Aí, assim, acho que fica mais legal. Beleza. Então, é um caso ó, que tem muito diastema, tá vendo? E ele é classe 1. Então, eu tenho ó, molar em classe 1, de um lado, pré em classe 1, pré em classe 1 e o canino praticamente em classe 1. Mas o que eu quero que você veja aqui na foto, eu estou atrapalhando um pouquinho aqui, mas vai dar para ver bem, ó. Eu não tenho overjet, tá? E toda vez que a gente tiver um caso que a gente vai precisar fechar espaço, uma das maiores preocupações e uma das coisas que a gente mais precisa ter controle é o overjet, tá? E veja, eu tenho um overjet ó, muito justo, muito justo. Então como que eu vou retrair, como que eu vou puxar esse incisivo superior para trás, para fechar o espaço, se ele está batendo no inferior? Isso é falta de overjet. Tá? Então eu preciso ter esse controle durante o tratamento. Essa é a importância de trabalhar com arcos retangulares, com controle de torque, em pensar numa prescrição, em pensar num slot mais fino, em pensar numa mecânica adequada para esse caso, para a gente ter menos trabalho manual. Tá? E do outro lado desse caso, olha só, o molar também está em classe 1, molar em classe 1, pré em classe 1, pré em classe 1, canino em classe 1 e ó, cheio de diastema, tá? Então, e preciso retrair para fechar esses espaços e não tem overjet, né? Então, esse é um caso muito bom para a gente aprender a fechar espaço, porque praticamente é o único problema que eu tenho nesse caso. Né? Eu não tenho problema transversal, eu não tenho problema sagital, eu não tenho problema vertical, então é um caso que eu preciso praticamente focar no fechamento de espaço. Tá? E isso não é tão simples quanto parece. Tá? Então, ó, veja só, nesse caso a gente está trabalhando com aparelho convencional aqui e arco superior e inferior, fiz um pouco de levante para a gente ganhar um pouquinho mais aqui de correção na sobremordida, tá? E passei aqui um arco 12, depois um arco 14, aquela sequência normal do alinhamento e nivelamento, tá? Estendi os tubos até os segundos molares, como eu gosto de fazer, tá? Olha lá, alinhando e nivelando todo mundo, no arco superior e inferior. Então, uma fase básica de alinhamento e nivelamento, que é colar as peças, né? Seguindo aí um protocolo de colagem, né? Tem vários protocolos, são preferências pessoais, cada um tem uma sua maneira de trabalhar, mas o importante é você ter um padrão de colagem que busca um objetivo, né? Aqui. Do outro lado também, ó, todas as peças coladas e fazendo uma fase chamada alinhamento e nivelamento. Então o alinhamento e nivelamento, ele é uma fase que vai fazer a gente chegar no 19/25 de aço, esse é o objetivo, tá? Por quê? No 19/25 de aço eu tenho um fio retangular e lá é o melhor fio para fechar espaço. Então, não me importa se você vai usar o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, o 17/25, o 19/25. O importante vai ser a gente chegar no 19/25 de aço. Tá? É claro que eu tenho minha preferência de sequência de arcos, cada um tem a sua. Então, no curso eu mostro ali várias sequências também, a que eu mais indico, a que eu mais gosto. Né? Então, você vai seguir a sua sequência. Tá? E a hora que você tiver num fio um pouco mais calibroso, né? Por exemplo, ali um fio 20 de Naitai, ó, no arco superior, e embaixo a gente já está no 17/25 de Naitai, eu já coloquei um elástico corrente ó, só nos incisivos centrais. Para quê? Para já ir fechando esse espaço.
É claro que se você tiver um paciente menos ansioso e você também não for tão ansioso e puder esperar para fazer todo o fechamento no 19x25 de aço, é maravilhoso, tá? É ótimo. Por quê? Porque no fio redondo, qualquer fechamento de espaço, qualquer uso que a gente faça do elástico em corrente, a gente vai ter uma lingualização das coroas. E essa lingualização causa perda do overjet. E esse overjet é muito importante para fechar os espaços. Tá? Então no fio retangular isso é mais interessante, mas me agrada muito fechar o espaço de lateral a lateral, como eu vou mostrar para vocês aqui. Então, estou alinhando e nivelando, ó, arco superior e inferior, alinhando, avançando os arcos o mais rápido possível, né? Desde que você tenha um bom alinhamento, claro, né? E aqui, ó, eu tô com um elástico corrente fechando espaço entre os incisivos centrais. Precisa pôr só na aleta mesial e outra borrachinha na distal? Não, não precisa, tá bom? É um charme, às vezes eu faço isso para evitar a rotação do incisivo, mas a verdade é que não tem muita alteração, não tem muito ganho isso não, tá bom? Pode colocar aqui normalmente só nos centrais que não teria problema nenhum, tá? Olha lá, e vamos fechando o espaço. E vai chegar uma hora que você vai colocar o mesmo elástico corrente de lateral a lateral. E para mim esse é um momento muito importante na retração, tá? Porque, olha só, eu fechei o espaço de lateral a lateral. Então esse é o primeiro ponto que você tem que conseguir, que você é o seu primeiro objetivo, é concentrar todos os diastemas na distal do lateral, tá? Então esse é o método de fechamento de espaço que eu sigo, que é a mecânica do deslize. Então eu concentro todos os espaços na distal do lateral, tá? Olha lá. E para fazer isso, a gente coloca o corrente nos centrais, depois você coloca a corrente de lateral a lateral, ou você pode conjugar os centrais e colocar um corrente de um central no lateral e outro corrente de um central no lateral. Pode fazer assim também, fica uma força mais controlada, é interessante também. E nesse momento, a gente já tem um fio mais calibroso no arco superior, embora seja redondo. A gente tem um fio retangular no arco inferior, mas nós estamos progredindo os fios ao mesmo tempo, tá? E a imagem que eu quero ver é essa, ó, lateral a lateral fechado e diastema na distal do lateral, tá? Uma pergunta muito comum que eu recebo nessa fase é: eu preciso retrair o canino aqui sozinho para trás para depois puxar os incisivos? Não, tá? Não precisa. Então, como a gente vai fazer uma mecânica de fechamento de espaço, a gente deixa o canino no lugar que ele está e a gente se concentra só em fechar os espaços de lateral a lateral, tá bom? Essa é a nossa concentração, é isso que a gente está buscando nesse caso no arco superior. No arco inferior, você vai ver que a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente pode fechar o espaço de canino a canino. Então, uma vez fechado o espaço de lateral a lateral, a gente vai prosseguir o avanço dos arcos até chegar no 19x25 de aço, tá bom? Então a gente está buscando chegar no 19x25 de aço, que é o nosso fio de escolha para fechamento de espaço. E aqui, ó, eu tô com o fio 19x25 de aço, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Olha que maravilha. Essa aqui, ó, é uma imagem que tem que ficar gravada na cabeça de vocês. Do mesmo jeito que a gente tem um protocolo de colagem de aparelho, um protocolo de alinhamento e nivelamento, a gente tem um protocolo de fechamento de espaço, um passo a passo, né? Como que eu fecho espaço então? Eu primeiro fecho o espaço de lateral a lateral superior, de 12 a 22, lacro esse espaço, chego no 19x25 de aço obrigatoriamente, coloco um gancho bola clipado na distal do lateral, dos dois lados, e vou colocar um elástico corrente do gancho até o primeiro molar, e outro elástico corrente do gancho até o primeiro molar. Preciso deixar conjugado como está aqui, ó, não é obrigatório, tá? Porque se você clipar esse gancho bem coladinho aqui no lateral, ele serve como um stop, como uma trava para não abrir diastema. Tá? Mas se é um diastema recorrente que está abrindo toda hora e você quiser manter ele fechado, não tem problema nenhum. Pode deixar o conjugado de 12 a 22. E nesse momento,
a gente começa a retração superior. Então, olha só, tem um elástico corrente saindo aqui do molar, ele passa por cima dos brackets e pega aqui o gancho do que está clipado no arco, tá? Então, essa mecânica vai fazer os incisivos superiores irem para trás, para palatino, para retração. Para isso, eu preciso ter controle de torque. Então, às vezes eu preciso fazer um torque no fio. Às vezes eu preciso colocar um bracket aqui com o slot 0,18 ao invés de 0,22. E aí o meu fio não vai ser mais o 19 por 25, vai ser um fio 17 por 25 ou até 18 por 25, bem justo, para ter um controle maior de torque. Nessa fase é importante trabalhar com torque alto aqui, né? Por exemplo, uma prescrição MBT, por exemplo, uma prescrição Damon Alto Torque, que tem um torque alto, ou seja, vai vestibularizar os incisivos para a gente conseguir fazer a retração, tá? Então aqui é importante a gente ter controle de torque. E isso nas aulas teóricas eu explico passo a passo, tá? Como faz cada uma dessas situações. E também eu estou tendo um movimento aqui, ó, de mesialização do molar. Então esse fechamento de espaço é meio a meio, ou seja, esses diastemas que estão aqui grande, que está aqui grande, ele vai fechar parte com retração dos incisivos para palatino e parte com mesialização do molar. Então vai ser recíproco, um vai e o outro vem, tá? Dependendo do caso, você quer isso, dependendo do caso, você não quer isso. Então aí você vai trabalhar com mini implante, você vai trabalhar com elástico, você vai pensar, vai raciocinar o que você quer para o seu caso. Nesse caso, eu estava aceitando mesialização do molar e estava aceitando retração dos incisivos, tá? No arco inferior, eu prefiro fazer um pouquinho diferente. Olha só, voltei uma foto para vocês verem aqui. Eu prefiro fechar os espaços de canino a canino e não de lateral a lateral. Então eu prefiro colocar um elástico em cadeia com 6 elos, do elástico em corrente curto, tá? Pode ser o cinza da Morelli. E aí a gente fecha os espaços, ó, de canino a canino inferior. Fechado o espaço de canino a canino inferior, a gente coloca um elástico em cadeia, 3 elos do médio, é uma força média para você começar. E eu clipo o gancho na distal do canino e não na distal do lateral, tá? E tem toda uma explicação da escolha do lugar para fazer isso, tá? Então lá na aula também de controle de torque, de clipar o gancho, eu explico o motivo, qual tipo de gancho, qual altura, porque cada arco é um lugar, tá? Tem os conceitos aí para a gente fazer isso. Conceitos biomecânicos mesmo de movimento. E aqui eu prefiro na distal do canino e a gente vai fazendo essa retração. Então eu vou perdendo também a ancoragem do molar e vou também retraindo essa bateria anterior e inferior, que é uma bateria maior, né? São 6 dentes, é de canino a canino, e a gente vem fechando esses espaços. Então a gente está fazendo a retração no arco superior e a retração no arco inferior. E isso vai levar ao fechamento de espaço, tá? Então essa é a mecânica básica para a gente fazer fechamento de espaço. É isso que eu quero que você faça nos seus casos de diastema, tá? É essa metodologia que eu quero que você siga para fechar espaço. Pode ter várias outras adaptações nessa mecânica para tornar ela mais efetiva, tá? Então tem vários efeitos colaterais acontecendo aqui que a gente precisa ir controlando. Mas para um começo é isso que você tem que mirar, tá? É isso que você tem que buscar para fechar espaço, para ter controle de torque, para ter uma mecânica eficiente. Depois a gente vai aprimorando ela cada vez mais. Então a gente vai tomando cuidado para esse primeiro molar aqui, ó, não girar para mesial. A gente vai tomar cuidado com o overjet, a gente vai tomar cuidado com a sobremordida. Então vão ter vários cuidados a mais que a gente precisa tomar no caso com a espessura do fio, né? Então vários cuidados que a gente vai tomar cuidado para evitar os efeitos colaterais. Mas primeiro, você precisa estar executando essa base aqui, ó. Isso aqui precisa estar pronto, isso aqui precisa estar funcionando. Com isso funcionando, a gente vai identificar os efeitos colaterais e vai passar a corrigir os efeitos colaterais dessa mecânica. E aí esse assunto ele vai ficando cada vez mais extenso. E também, nessa hora de identificar esses efeitos colaterais,
é que você vai perceber que essa é uma fase do tratamento ortodôntico que, uma vez que essa mecânica esteja montada, ela é muito mais intelectual do que operacional. Então você vai precisar pensar mais do que executar. Então, a gente está acostumado muito a executar na ortodontia, a colar, a recolar peça, trocar bracket, essa fase não. Essa fase está tudo montado, você vai começar a identificar os efeitos colaterais, evitar os efeitos colaterais, trabalhar com isso durante o fechamento de espaço. E claro, quanto maior for os diastemas, o fechamento de espaço, mais efeito colateral você vai ter, mais cuidado você precisa ter, tá bom? Mas esse então é um vídeo para mostrar a mecânica de fechamento de espaço, ela acontecendo até a gente conseguir, olha só, fechar praticamente todos os espaços. A gente continua com essa mecânica até fechar os espaços. Claro que nesse caso eu tinha diastema superior, tinha diastema inferior, então eu fui fazendo tudo aí ao mesmo tempo. Eu criava o vergete com fechamento de espaço inferior e retraía o arco superior, tá vendo? Olha lá, até a gente fechar todos os espaços, olha só, né? Praticamente todos os diastemas fechados. Aqui é uma outra maneira de fechar espaço, né, com um peixinho, que eu gosto bastante de trabalhar com ele também ao invés do elástico corrente, principalmente quando eu quero mais força, né? Eu tenho um vídeo no YouTube que eu mostro como fazer esse peixinho. Vou deixar também um card aqui para você poder clicar e ver como faz o peixinho, tá bom? Ele tá aqui, ó. Eu gosto bastante de utilizar ele na mecânica de fechamento de espaço. Aqui também você vai perceber que o fio na região posterior ele tá mais arredondado e mais polido. Isso também é uma outra dica para a gente diminuir o atrito no fechamento de espaço e conseguir um maior deslize na região posterior, tá? Vou gravar um vídeo também de como fazer isso, qual ponta, pedra a gente usa para fazer esse polimento, para conseguir um polimento maior do que o fio original, do que o fio novo, tá? Então também tem as dicas disso, tá? Olha lá, e a mesma coisa acontecendo dos dois lados, e aí os espaços todos fechados, e agora um conjugado para manter estável, para manter esses espaços todos fechados. Beleza? Então essa é a mecânica de fechamento de espaço, é isso que eu quero que você implemente aí no seu consultório, na sua clínica, para você ter maior controle na hora de fechar o espaço. Beleza? Se tá faltando parte teórica, volta nas aulas e assiste às aulas teóricas. Se você ainda não é aluno do Viver de Orto, eu sugiro que você entre no Viver de Orto para você aprender isso passo a passo. Isso é uma coisa que já está assim muito bem determinada, é uma técnica já antiga de fechamento de espaço, é a base da ortodontia. Tenho certeza que você vai aprender muito, beleza? Valeu, obrigado por ter chegado até aqui, até o final do vídeo. Te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, obrigado!